Quais são as maiores dificuldades que uma equipe de garagem costuma ter? A primeira dificuldade é a questão de viagem. Então, por exemplo, quando você faz parte de uma equipe vinculada a uma instituição, normalmente é possível você conseguir financiamento. Às vezes a própria escola banca essas viagens, ou existe algum patrocínio. Então normalmente quando você faz parte de uma instituição escolar, existem algumas possibilidades, existem algumas maneiras de você conseguir viajar e o colégio bancar. É claro que nem todas as escolas bancam. Existem algumas escolas que infelizmente não têm uma estrutura e condição de fazer isso pelos seus alunos. Mas muitas escolas conseguem, graças a Deus, né, conseguem. Então acaba que muitas equipes mais tradicionais que estão vinculadas a uma instituição, elas não têm essa dificuldade. Mas a equipe de garagem costuma ter. Por quê? Porque você não tem necessariamente apoio de uma escola, você não necessariamente tem apoio de uma instituição, de um patrocínio, de uma empresa. Normalmente são colegas, amigos ou conhecidos que gostam de robótica, que se interessam por isso e decidem criar um time de robótica. E aí acaba que os torneios são em outros estados e você tem que, de uma forma, viajar para participar da competição. Então existe esse desafio de você conseguir viajar. Essa é uma grande barreira que impede muitas equipes de garagem até de alcançar torneios internacionais por conta do valor para conseguir custear a viagem. Então essa é uma dificuldade bem grande. Outra questão é de peças, porque existem alguns kits de robótica que são caros. Por exemplo, se você quiser participar da FLL, seja com NXT, seja com EV3, seja com Spike, todas as ferramentas, todos os kits são relativamente caros, são de 2K para cima. Então não é tão simples de você conseguir ter 2K ou muito mais do que isso para você participar da competição. Então existe também essa dificuldade de conseguir peças e equipamentos para conseguir participar da competição. E isso é um grande desafio. Porque a verdade é que muitas competições elas precisam mais de um kit para realmente você ter um robô super bom. Então às vezes você precisa de 1, 2, 3, quem sabe até mais. Normalmente equipes de escola muitas vezes eles nem mais se vinculam a kits. Eles já têm as peças separadas, as peças avulsas e constroem com o que tem. Eles não estão mais vinculados ao kit em si. Mas existem escolas que estão e acaba que equipes de garagem muitas vezes também estão ainda com essa questão dos kits, porque não tem ali a verba financeira para conseguir custear os materiais. Então essas duas grandes dificuldades são dificuldades financeiras, porque quando você está vinculado a uma instituição, costuma ser muito mais fácil você conseguir esse apoio. Quando você não está vinculado a uma instituição, como as equipes de garagem costumam não estar, o fator financeiro pesa bastante e dificulta a sua vida. Terceira dificuldade é a questão de responsável da equipe. Normalmente, quando você está vinculado a uma escola, você tem um professor lá que ou está recebendo por isso ou trabalha já nesse universo da robótica e aí acaba sendo responsável pela equipe, pelos alunos, por essa atividade. Quando você monta uma equipe de garagem com seus colegas, você vai precisar de um responsável. Mesmo que vocês possam se sentir levemente adultos, no fundo, vocês vão precisar de um responsável. E aí acaba tendo essa questão de quem que vai ser meu responsável. Vou ter que ver algum pai, alguma mãe, algum familiar, algum parente, ou algum adulto mesmo que se interesse e dê essa força para que vocês possam competir, para que vocês possam participar. Porque existem coisas burocráticas de inscrever a equipe, de levar a equipe, que é uma equipe formada por menores de idade, unicamente menores de idade, fica bem complicado. Então você ter um responsável do lado para conseguir gerenciar isso e cuidar disso é muito importante. E aí pode ser que você tenha essa dificuldade de encontrar uma pessoa que tenha tempo e consiga se dedicar a ajudar vocês. Normalmente um professor que está na escola, ele já está de uma certa forma vinculado a isso, ligado a isso, às vezes já está recebendo para ser o professor da equipe de robótica do colégio. Então isso já faz parte do trabalho dele, da função dele. Agora, quando você faz parte de uma equipe de garagem, você tem que, de uma certa forma, encontrar alguém para assumir essa responsabilidade.
e cuidar dessa galera que vai estar competindo, ok? Outra questão da dificuldade, comentei das viagens, das peças. Existem torneios que tem a questão de inscrição. Tem vários torneios que relativamente são mais complicados de participar. Por exemplo, FLL e TBR são torneios super legais de participar. Só que você precisa de uma verba um pouco maior para participar, para conseguir viajar para as competições, para comprar o tapete da competição. Então é um pouquinho mais complicado. O BR já é um pouquinho mais acessível em termos financeiros. FIRA também, CBR também, se eu não me engano. E essas competições também são um pouquinho mais fáceis de participar. No meu vídeo que eu comento dessas competições, inclusive em uma outra live que eu falo sobre como começar em competições de robótica, eu comento um pouco mais sobre isso. Porque a verdade é que todas as competições elas têm pontos positivos e negativos. Tem algumas competições aqui que são super legais, que realmente você vai se desenvolver em diversos aspectos. Mas existe uma verba financeira um pouco maior para você conseguir participar. Então existe essa balança. Tem alguns torneios que são super legais, mas você precisa de muito dinheiro para participar. Já existem outros que também são legais, mas você não precisa necessariamente de uma verba tão grande para conseguir competir. E, inclusive tem torneios que você pode participar virtualmente sem precisar investir em viagem. Então existe essa possibilidade também, ok?